E aí, meus amigos, aqui é o Júnior Corrêa, esse daqui é o meu canal, estamos começando mais um Papo Reto. Não se esqueça, desde já, de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, ativar o sininho. Tudo isso é importante ser falado para que você me ajude a crescer. Você sabe aí a nossa luta de aumentar a quantidade de seguidores para que as pessoas vejam, né, o nosso canal, as nossas ideias, né, e sigam a gente aí para poder conhecer mais um pouquinho da gente. Hoje nós vamos falar com uma amiga minha que foi minha professora na faculdade, foi minha professora também depois em curso livre, que é a Elivane, que ela é também psicóloga. Não fiz psicologia, mas ela deu aula de Libras na faculdade para mim. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas psicológicos aí da pandemia. Nós estamos já há 1 ano e meio, mais ou menos, dessa crise sanitária mundial, e muitas coisas aconteceram, né, Elivane? Muitos desdobramentos por conta das políticas, não só das políticas, mas também da gente ter que ficar mais em casa, ter que se isolar, não poder viver mais do jeito que vivia antes, porque para não espalhar a doença, e isso gera, né, complicações emocionais. Exatamente. Tudo bom, Elivane? Como é que tá? Tudo certinho. Primeiramente, Juninho, parabenizo pelo trabalho, pela iniciativa, entendeu? Pelo canal, assim, que sempre que eu posso eu assisto, divulgo, que às vezes você manda para mim. Acho que esse momento, assim, mais do que nunca a gente precisa de ter, entende? Esse tipo de divulgação, esse tipo de trabalho, esse tipo de construção, entende? Porque hoje nós temos a ferramenta tecnológica nas mãos, às vezes a gente usa isso daí, às vezes por coisas muito banais, às vezes um momento, um espaço como esse que traz temas que muitas vezes as pessoas, já, ao assistir aquilo dali, já vai ter uma clareza muito grande, como, por exemplo, hoje falar sobre essa questão da saúde mental. É muito amplo, se a gente for falar sobre os agravamentos da pandemia, ou seja, a questão da sequela mesmo do Covid para a questão psicológica, mental, é muito amplo. Só que, de uma forma, assim, vamos dizer assim, sintetizada, eu costumo falar que nós somos seres relacionais. Com a pandemia, com o processo de ficarmos dentro de casa, com o processo de termos que reduzir a idas à rua, o processo de não termos a opção de sair, fez com que automaticamente as pessoas elas tivessem, sim, um agravamento emocional de ter que olhar para si, de ter que pensar mais nos seus problemas, de não conseguir mais equalizar, dividir as coisas que antes eram ali muito corriqueira, que você tinha ali o trabalho que preenchia, e você não pensava, por exemplo, num problema de casamento, que houve um aumento muito grande de separações, um aumento muito grande de questões familiares, um aumento muito grande de suicídio. Ou seja, as pessoas elas começaram a ter que realmente encarar, olhar para si, as suas dificuldades, e no momento que o país, que a nossa cidade, tudo mais, passou por um mal-estar muito grande, que era o mal-estar da doença, do luto, que era crescente, e dos agravamentos econômicos e sociais que nós tivemos. A gente falando de pandemia, né, a gente tem que lembrar o seguinte, que é uma doença desconhecida, ninguém... muito embora seja, a gente conheça outros coronavírus, né? Sim. Porque esse é o Covid-19, a doença Covid-19, né? O SARS-CoV-2. Então já existem outros, só que com essa doença, com esse comportamento, a gente não conhecia. Então, o mundo não sabia, não tem como dizer que fulano soube como se comportar na pandemia. Não existiu isso. Não teve ensaio. De repente, a gente acordou e as coisas tiveram que fechar e tudo mais. E as pessoas tinham casamento, tinham festa, tinham viagens, tinham uma série de programação. E do dia da noite, você não tinha mais aquilo dali. E falando em casamento, no ano passado, em março do ano passado, justamente na semana em que o meu primo ia casar, né, ia ser no sábado, na quarta-feira o governador cancelou todo tipo de atividade, todo tipo de festa. Então, naquela semana, então pensa, um sonho aí de meses sendo construído, tudo estava pago, flor, docinho, tudo. Na quarta-feira, ele proíbe. Eu lembro que naquela semana, lá em casa se encheu de flor, porque ficou numa sala mais climatizada, né? Sim. E ela tentando vender, a gente vendeu para a igreja um bocado de flor, para outra, porque assim, não sabia o que fazer. As pessoas se programaram, como sempre se programaram para as suas atividades normais, sim, e de uma hora para outra teve essa modificação. Elas são colocadas numa situação onde elas têm que, tipo assim,
a minha vida normal, eu tenho que cancelar minha vida normal Sim. para poder uma vida anormal, uma vida atípica, Isso. e não mais tendo a possibilidade de não viver essa vida nova. Isso aí. Elas foram obrigadas a viver aquela E vida. que não tínhamos controle. Mesmo a gente ficando em casa, a gente não tinha controle de que o vírus, a gente já sabia que ia crescer, que a gente falava, só eu vou ficar em casa. E aí as pessoas teve aquele processo de aceitação, aquele processo de luto social. E aí, interessante você falar disso, que também tivemos a questão econômica. Por quê? Porque, vamos supor, de repente, os fornecedores, os organizadores de eventos tinham ali aquela agenda, tinha aqueles produtos, houve um desperdício muito grande, entende? Como você falou, flores, alimentos, buffet, tudo que estava organizado, planejado para acontecer, de repente não acontece. E nós, dentro da questão emocional, temos muita dificuldade. O ser humano em si, ele tem dificuldade de lidar com o que é incerto, com o que ele não tem controle. Nós temos dificuldade de lidar com o tempo, ou seja, a gente vive no processo de totalmente acelerado. Nós temos dificuldade de lidar com a morte, porque ela é totalmente, de repente, como acontece. Exatamente, nós temos dificuldade de lidar. E é engraçado, você falou da morte. Olha só, quando o ciclo natural é de que os filhos vejam os pais morrerem ou os avós morrer. Isso é um ciclo natural. Então, mesmo quando acontece nessa ordem, mesmo que seja inesperado, nós estamos mais preparados a recuperar. Agora, quando um pai perde um filho, porque aí realmente sai totalmente da ordem natural das coisas. Sim. A recuperação não consegue vir do mesmo jeito, né? E isso aí foi um dos mitos, uma das coisas que na pandemia agravou muito. Porque vamos isolar os idosos porque eles podem pegar e podem falecer. E as pessoas que tinham meia idade, ficaram ali vulneráveis. E, de repente, essas pessoas começaram a falecer também na mesma medida que o idoso começou a falecer. Então, quantos pais, idosos em casa, que enterrou o filho que estava lá na ativa, trabalhando, que acabou tendo o vírus, se complicando e tendo, ou seja, um falecimento. Então, assim, o que isso causou emocionalmente? Como eu ia falando para você, a psicologia, nós vimos a crescente número de usos de medicações psicotrópicas. As pessoas elas começaram a se medicar cada vez mais para ansiedade, para depressão, insônia, os problemas de concentração. Nós tivemos o aumento de 13,84% desse número, de acordo com a OMS. Nós tivemos também um índice muito grande de suicídio, porque o suicídio hoje ele tem uma vertente, ele tá sendo visto, estudado, colocado como um surto e não mais como aquele processo que as pessoas ficavam anos e anos planejando ali para um momento que ia se matar. Nossa. Não, ela simplesmente, o empresário perdeu tudo, o empresário viu que ele não tinha mais condição, a pessoa tinha aquele emprego, o esposo, a esposa, o filho, não tinha como contar com os pais, com o tio que tinha uma condição, porque foi todo mundo afetando economicamente. A pessoa às vezes tinha no contexto familiar a perda de um ente querido, de um luto, e aquilo ali foi se agravando, as pessoas começaram a se medicalizar mais, as pessoas começaram a ter que procurar ajuda psicológica. Por exemplo, no início da pandemia, parou tudo, não podia atender. Aí surgiu a modalidade online, que até hoje eu faço atendimento online. Não tinha agenda. Eu atendia assim, acabava um paciente online, ia outro, porque as pessoas estavam em casa, elas queriam um suporte emocional muito grande. Então, assim, o que aconteceu? Quais foram os impactos? Foi justamente isso daí. O adoecimento emocional, ele aconteceu devido aos agravos sociais e econômicos que tivemos e também a dificuldade humana que nós temos, que isso aí é bem subjetivo, de lidar com aquilo que é incerto, de lidar com a morte, de lidar com a doença, de lidar com o tempo, de lidar com perspectiva, com expectativa de algo acontecer e aquilo não acontecer mais. Outra coisa interessante também, Juninho, é que essa volta agora, nós estamos passando um agravamento muito grande. Como psicóloga, eu atendo atendo criança, atendo adulto também, no consultório, e eu vejo como que a criança, ela sofreu demais com isso, porque a criança ela precisa se relacionar, ela precisa ser estimulada para desenvolver. O adolescente, ele precisa de ter relações sociais, construção de personalidade, de identidade. E o idoso que ficou isolado, ficou mais isolado ainda, com medo, já passava por um processo de despersonalização e de luto, e isso aí se agravou. Então, nós temos o agravamento emocional, pandemia, que as pessoas se enclausuraram e começaram a ter mecanismos de compensação muito, muito fáceis, por exemplo, comida, as pessoas começaram a comer muito errado, comer demais, dívidas, as pessoas começaram a comprar mesmo sem poder, porque era um ganho, era uma alegria que se tinha, vícios, bebida, uso de drogas, porque também era uma forma da pessoa conseguir ali
equalizar, ter um alívio, entende? Promiscuidade, acesso a sites pornográficos, tudo que psicologicamente as pessoas elas começaram a buscar um prazer, um mecanismo, uma alegria fácil, porque elas não tinham saída mais naquele contexto. E isso fez com que, atualmente... E isso foi agravando ainda mais, né? Agravando ainda mais. E aí agora com a volta, o que a gente vê? Eu, como trabalho muito com a área educacional também, as crianças, os adolescentes, eles não estão querendo ir para a escola. Teve semanas atrás aí que voltou às aulas presenciais, eu não estava dando conta de emitir um relatório, um laudo, alguma coisa, para que a escola soubesse receber aquela criança que já estava indo com dor de barriga, com tremedeira, com choro, como se o mundo estivesse acabando. Ou seja, ele ficou 1 ano e meio em casa, a escola ficou igual, porque não deu tempo da escola modificar, se preparar para receber esse aluno. E esses pais voltaram à rotina de trabalho, aconteceram agora com outros problemas, porque essa criança absorveu muitas coisas em casa, ela ouviu os pais falando muitas coisas, elas viram conta Elas de viram coisas. os pais brigando mais do que o normal. Exatamente. Viram os pais reclamando de problema financeiro, viram a mudança, né, econômica, e elas começaram a absorver isso também. Exatamente. Né? E isso aí fez com que agora elas voltam e elas têm crise de ansiedade. Quais são os doenças emocionais pós-pandemia e durante a pandemia? Síndrome do pânico. Às vezes as pessoas elas saem, elas começam a ter pânico. E até pós a doença, né? Exatamente. Mas não só quem teve a doença, o geral. Sim. Pode ter, né? A pessoa tinha doença emocional, ela agravou. As pessoas não tinham doenças emocionais, elas começaram a ter, porque a questão emocional, como eu já sempre falo, ela não é só algo que se coloca na cabeça, é uma produção física também, neuroquímica. O nosso corpo ele pode parar de produzir certas substâncias que são responsáveis pelo bem-estar e que essas substâncias elas dependem de você ter uma atividade, ou seja, de você sair, de você conversar, de você trabalhar, de você ter uma vida relacional. Tá bom o papo, né? Então não se esqueça de curtir, de compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, ativar o sininho e segue aí o vídeo com a Elivânia. Inclusive, você falando dos sintomas, né, que no período da pandemia as pessoas tiveram, eu mesmo fui um que, nas 2 vezes que eu peguei Covid no ano passado, o meu pós-Covid foi a crise de ansiedade, né? Em junho do ano passado, quando eu peguei, passei, não tive sintoma, fui assintomático, eu soube porque minha família toda, né, pegou, e mesmo a gente ficando em casa, não saindo, mas logo depois eu comecei a sentir um mal-estar, né? Eu comecei a sentir falta de ar à noite, eu comecei a ter dificuldade para dormir, eu não sabia, eu até fiquei 1 semana quieto sem falar para ninguém. Porque eu não sabia o que era, e eu falei assim, enquanto o troço não apertar, eu vou ficar quieto, né? Porque... Que é o erro de muitas pessoas, deixar ir passando os Inclusive, foi justamente numa semana, que no ano passado estava tendo live, eu tive live com um colega psicólogo também, o Augusto Júnior. E aí ele falando, eu falo, gente, o que o Augusto está falando, eu tô sentindo esse trem aí, mas eu não falei nada não. E aí eu fiquei 1 semana, até que no sábado eu tive a crise que eu não consegui dormir. Até 3 horas da manhã, acelerado. Aí eu fui pro médico, aí o médico falou, não, ó, sua saturação tá boa, a pressão tá boa, o batimento tá bom, você tá com crise de ansiedade. Aquilo dali já deu um alívio, ele passou um remedinho, tomei o remedinho, e aí eu fiquei ali 2 meses tomando remédio, até que eu parei de tomar o remédio e não precisei mais. Então, foi uma coisa que, assim, as pessoas perguntam, foi porque você ia vir candidato, foi porque... Não, simplesmente aconteceu. Isso é interessante você falar, Juninho, que nem sempre as questões psicológicas, às vezes manifestam, as pessoas tendem a achar que foi um acontecimento, você vai casar, você vai ser candidato, você está ansioso com a palestra, com uma aula. Não, existe a questão física mesmo, as produções neuroquímicas. Então, quando você teve os momentos que você não conseguiu dormir, que você ficou mais apreensivo, mão suada, aperto no peito, aquilo ali, era o seu corpo que não estava produzindo, talvez, substâncias necessárias para o seu bem-estar, porque ser ansioso todos nós somos. Entende? E quando acontece alguma coisa que seja ou de acontecimento que vem de agravamento emocional ou do estilo de vida físico, como foi, por exemplo, o fato de ter pego o Covid, que muitas pessoas pegaram e após o Covid começaram a ter ansiedade, porque afetou o vírus, ele afetou a questão neuroquímica também, existem inúmeros estudos que estão encaminhando para poder entendermos melhor isso, a pessoa começou a ter essa crise de ansiedade. E a ansiedade, ela não pode ser protelada, a ansiedade é uma coisa terrível, a sensação é desesperadora. Às vezes a criança, o adolescente,
adolescente, eu falo pra mãe, é crise de ansiedade. Ah, tá, então tá. Não, isso não pode ser visto com descaso. Inclusive, a ansiedade é uma das primeiras doenças psicológicas que encaminham para as outras, como, por exemplo, a depressão. As pessoas que têm depressão, praticamente 98% delas reclamavam, tiveram e têm ansiedades ainda. Síndrome do pânico, entende? As fobias sociais que nós estamos vivendo agora, que as pessoas estão tendo que voltar ao trabalho, então o emocional cria uma proteção para que as pessoas não saiam mais de casa, continuem naquele conforto, inclusive as crianças e os adolescentes estão sentindo isso, as pessoas voltando para o mercado de trabalho, e também o transtorno de pânico, que a pessoa ela fica, que é também um dos transtornos fóbicos, a pessoa ela entra, tem síndrome de pânico, ela está no meio do nada e ela vem aquele desespero, aquele medo, aquela angústia que ela não tem explicação da onde, por quê e como. E isso daí é algo que nós temos que intervir. E vamos aproveitar também o seguinte, nós estamos em agosto, mês que vem, setembro, normalmente a gente fala do Setembro Amarelo, que é para uma luta em combate ao suicídio, à depressão também, né? Porque é o que leva muito também ao suicídio. O que fazer? Você falou que aumentou o número de suicídio, aumentou o número de doenças, de transtornos, né? Psicológicos. Agravou, né? O que fazer, né, para a pessoa aí, você que está em casa, está sofrendo essa crise de ansiedade, às vezes você não sabe, mas também está sofrendo isso, alguma coisa está estranha com você, o que fazer para a gente tentar amenizar um pouco, até tentar, não sei se resolver, a gente consegue resolver. Sim. Bom, primeira coisa que eu falo, já puxando a sardinha para o meu lado, falando do Setembro Amarelo que a gente vai ter, também hoje, mês de agosto, dia 27, é o dia da oficialização da profissão do psicólogo, que hoje é um profissional que ele está tendo, assim, está sendo primordial, até porque muitas pessoas, elas tendem a se medicalizar, se automedicalizar, às vezes, aquelas questões que elas estão vivendo, elas nem vão alcançar o processo de medicalização. Às vezes o psicólogo ele vai fazer esse encaminhamento, no caso para um psiquiatra, para um outro profissional, que às vezes a pessoa precisa de ter ajuda medicamentosa. Primeira coisa que eu vejo, eu falo sempre com os meus pacientes, que a gente tem que viver um dia de cada vez. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar esses efeitos da pandemia é a gente saber que um dia nós tínhamos uma festa, um casamento marcado para o mês, para o ano seguinte e não aconteceu. Nós tínhamos várias coisas e não aconteceram. E a ansiedade, ela vem dessa questão do excesso de futuro. Então, o que as pessoas elas têm que fazer primeiro? Elas têm que parar um pouco, elas têm que se organizar, elas têm que fazer agenda e viver um dia de cada vez, porque o amanhã, o semana que vem é muito incerto. Segundo, quebrar essa barreira da questão emocional, porque às vezes a gente está com um adoecimento físico causado por uma questão psicológica. Então, a psicoterapia é uma das primeiras saídas que a pessoa tem. E aí, no processo de atendimento psicológico, a pessoa pode ter ali o processo de encaminhamento por uma questão psiquiátrica e também várias dicas ocupacionais que a pessoa pode ter para equalizar tanto o problema dela emocional ou possíveis adoecimentos que pode estar acontecendo dentro de casa. Então, assim, como psicóloga, essas são as orientações que eu dou. Procurar ajuda, procurar informação, faça uma sessão, a gente vai no dentista, a gente faz limpeza de pele, a gente vai no cardiologista, a gente faz um check-up todo ano de exame. Por que a gente não pode fazer uma avaliação psicológica? Entende? Para entender, eu estou sentindo isso, eu penso nisso, eu lembro disso, tem vezes se acontece isso, será que é uma coisa que a gente tem que tratar com terapia, com medicação, com dicas ocupacionais, com mudança de rotina? Então, assim, a minha orientação para equalizar esse problema é o cuidado com a saúde mental em si, para trabalharmos esses danos mesmo, que ainda são inúmeros que ainda vão chegar. Nós estamos vivendo danos durante a pandemia, nós estamos no processo de pandemia ainda, nós temos uma falsa sensação pós-pandemia, mas não estamos pós-pandemia, e tem números que ainda vão chegar, que vão acontecer ainda a longo prazo, que está relacionado com a questão social, histórica, econômica e física, porque quem teve o vírus, nos vacinamos, nós vamos ter agravamentos a partir disso daí. Então, essa é a nossa realidade. Elivânia, obrigado pela sua participação. O programa foi muito bom, porque fala muito de algo que é atual, que todo mundo está sentindo, né? Que é essa alteração no nosso ritmo de vida, né? Do dia a dia, né? E às vezes muita coisa que a gente sente, muita coisa que a gente vive, a gente não sabe o que está acontecendo. Da onde que vem, por quê, como. Por que está acontecendo isso? Porque assim, não é... Fica em casa, todo mundo gosta de ficar em casa. Mas ficar em casa, sendo obrigado a ficar em casa, é diferente, né? Exatamente. As pessoas falavam, mas eu já ficava em casa, a pandemia não fez nada comigo. É igual um meme, né, na internet, né? Eu tô cansado de ficar em casa obrigado, eu quero ficar por vontade própria. Isso aí. Porque a sensação de você ter que ficar em casa porque você está sendo obrigado,
que foi o que pesou, né? pesou. Obrigado mais uma vez pela que sua isso, estou à participação. disposição. Precisar, eu vou postar nas redes sociais, vou divulgar. Eu acho que é muito importante termos outros papos, inclusive de saúde mental, de temas específicos, entende? O Setembro Amarelo, o suicídio, Janeiro Branco, que trabalha a saúde mental, entende? A questão mesmo da depressão, que é algo muito crescente, inclusive aqui no nosso município, entende? Índice de suicídio, a gente sabe que não pode ser divulgado, mas toda semana a gente recebe casos, recebo pacientes que passaram por perda de um ente que se suicidou. Então, isso, assim, nós estamos lidando com coisas graves. E se dentro da gente não está bem, por fora nada vai ficar. E até aquelas pessoas também que às vezes não estão sentindo isso, mas que puderem pelo menos ouvir alguém que está do lado, que talvez está sentindo, é muito importante também ouvir o outro. E ter conhecimento para né? falar, de falar, peraí, você está passando por isso, mas tem saída, tem jeito, entendeu? Esse agravamento emocional tem tratamento, vamos dar um jeito, vamos resolver. Entende? Às vezes a pessoa não vai numa consulta, mas assiste um vídeo como esse e esclarece aquilo dali. Bom, obrigado mais uma vez. Obrigado você por ter nos assistido. Não se esqueça de compartilhar, viu como é que o tema é importante? Às vezes uma coisa que você está sentindo ou que alguém perto de você está sentindo que precisa ouvir essa mensagem. Até o próximo Papo Reto, eu sou o Júnior Correia. Um abraço.